Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Olá, amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos, somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos, assim, toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 8, que tem o título Jesus Veio. Tem aqui uma passagem de Paulo, que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando as formas de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas na Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime, todavia. O Mestre veio até nós
apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus nesse particular representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos na terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro deles, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda as demonstrações do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Graças a Deus. Agradecidos ao concurso de Catuíte e de toda a espiritualidade de luz que sustenta a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, estamos nesse instante elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, para te agradecer a oportunidade de estarmos iniciando mais uma reunião de fluidoterapia. Te agradecendo por tudo que nos será ofertado nesta noite. As vibrações, o estudo do Evangelho, os fluidos que nos chegarão também, porque para a emissão dos fluidos não importa a distância e nem importa a nossa presença física lá na casa física do Centro Espírita Miguel. Aonde estivermos e o nosso pensamento conectado à luz, conectado a Ti, ao nosso Pai e aos trabalhadores amigos desta nossa casa, com certeza efetivaremos todo o trabalho que precisa. Efetivaremos todos os cuidados nos nomes que estão relacionados nas nossas listas de trabalho e também para aqueles nomes que neste momento estão em nossa mente. Todos serão atendidos. Te pedimos, por favor, Mestre querido, que por favor leve agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que desde já estamos recebendo e sempre nos proporciona grandes oportunidades, muitas vezes nem percebidas, mas sempre Ele está conosco. Obrigado por tudo, Mestre. E assim, sob a Tua permissão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia nesta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Boa noite a todos. Eu sou Rosana Mandarim. Sejam todos bem-vindos a essa reunião. Nós vamos dar continuidade à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos falar sobre dois temas, sinagoga e saduceus. E Allan Kardec nos trouxe toda a introdução do Evangelho para que possamos entender como funcionava a sociedade à época de Jesus. Também para valorizarmos o fato de hoje podermos estarmos reunidos virtualmente e poder dar continuidade ao estudo do Evangelho. A nossa casa não parou com a pandemia, né? E graças à internet. Então, a gente tem que valorizar isso. E ver o quanto foi difícil também implantar o cristianismo na sociedade e mantê-lo, né? A doutrina busca o cristianismo redivivo, justamente para
trazer, né, as verdades do Cristo, como ela é e deve ser vivenciada. Mas vamos ver o que Kardec nos fala. Ele diz assim: sinagoga vem do grego sunagogue, que significa também assembleia e congregação. Só um templo existia na Judéia, o Templo de Salomão. Situado em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias de culto. Todos os anos os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a de Páscoa, a da dedicação e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifício em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leitura dos livros sagrados, seguida de comentários e explicações. Cada um podia participar. E foi isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que passaram a residir servem de templo para a celebração do culto. Eu trouxe um pouquinho mais para a gente ter o entendimento do que é a sinagoga, né? Por volta de 1587 a.C., o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios e sua população dispersa. Depois do regresso do exílio na Babilônia, que o judaísmo começou a se desenvolver, com o culto a centrar-se na sinagoga, um hábito adquirido na Babilônia, devido à existência de um templo. A sinagoga passou a funcionar como um ponto de encontro dos judeus, para as orações e para a leitura das Escrituras. A sinagoga não se limita ao prédio. As reuniões realizadas dos fariseus no judaísmo, pós-destruição do templo, eram feitas em casas privadas. Naquele período, a instalação da sinagoga popularizou-se. No século I da Era Comum, havia cerca de 394 a 480 sinagogas só na região de Jerusalém. A sinagoga mais antiga a ter um registro seria aquela de Jericó, perto das ruínas de um palácio de Almenus. Foi descoberto junto a essa sinagoga uma piscina com o nome de Mikvah, que fica ali perto do Kohet Wadi, pelo professor Eude Nexer. Essas piscinas eram para um banho de purificação pós-menstrual para as mulheres, que eram consideradas impuras após esse período. As piscinas eram enchidas com água da chuva. E pouco
há pouco tempo, tentaram resgatar esse ritual em Israel. Mas ainda está em discussão, né? Após a destruição do templo pelos romanos, em 70 a.C., houve a proibição de erguer sinagogas na Palestina. Não obstante, há na região cerca de 100 ruínas de sinagoga dos primeiros séculos da Era Comum, como a notável sinagoga de Cafarnaum. Segundo descobertas arqueológicas recentes, a primeira sinagoga fundada nas Américas e cujas antigas ruínas encontram-se cuidadosamente preservadas na cidade de Recife, no mesmo local que se encontra hoje o Centro Cultural do Judaísmo no estado de Pernambuco. Então, essas foram algumas notícias de sinagogas, para a gente se entender um pouquinho, né, do que esses prédios representavam. E agora nós vamos falar um pouquinho dos saduceus. Kardec fala assim: seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome do fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição ou na existência dos anjos bons e maus. Apesar disso, acreditavam em Deus. E, embora nada esperassem após a morte, serviam-no com o interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditavam, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Aí eu trouxe para somar a esse texto, né, outras informações. Os saduceus era partido religioso e aristocrático, ou seja, pertencia à nobreza, que emergiu no período entre o Antigo e o Novo Testamento. O partido dos saduceus era formado principalmente por familiares sacerdotais. Por isto, geralmente, o sumo sacerdote pertencia a este grupo, que, junto com a elite de Jerusalém, pessoas ricas e influentes no eixo político religioso dos judeus, faziam oposição a Jesus. Não é possível determinar com exatidão como o partido se originou. Reconheciam apenas o Pentateuco como escritura com autoridade suprema. Os saduceus negavam a providência divina e rejeitavam qualquer ensino acerca dos decretos de Deus,
acreditavam que Deus nunca interferia na história de modo a afetar a vida dos homens. Ao contrário dos fariseus, os saduceus negavam a imortalidade da alma e, consequentemente, não acreditavam na ressurreição e no juízo final. Além disso, eles não aceitavam a existência de anjos e espíritos. Eles não eram tão numerosos, mas tinham membros poderosos, por serem materialistas e comodistas. Queriam que as coisas ficassem como estavam, pois desfrutavam de prestígio e influência. Então era muito cômodo, né? Apesar das diferenças, se aliaram aos fariseus contra Jesus, sendo que a motivação era bem diferente uma dos outros, né? Dos fariseus era uma, dos saduceus era outra. Os fariseus viram em Jesus uma ameaça à sua religiosidade hipócrita e ao seu sistema de salvação por obras. Já os saduceus viram em Jesus uma ameaça à sua posição social e suas fontes de lucros e posses materiais. Jesus condenava os ensinos de ambos os grupos e fez isso de uma vez só. Isso está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo de 6 a 11, que nos fala do fermento dos fariseus e saduceus. O mesmo fez João Batista, ao chamá-los de raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Isso está também em Mateus, no capítulo 3, versículo 7. Falou isso, o João Batista falou isso, porque os saduceus e fariseus foram se batizar, né? Quando ele estava lá fazendo o batismo. Então, ele falou essa frase, chamou eles de víboras. Ao discutir com os saduceus, Jesus utilizou passagens do Pentateuco para apontar os erros da doutrina daquele grupo. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos de 26 e 27. E também em Lucas, no capítulo 20, versículo 37. E, por fim, os dois grupos, saduceu e fariseu, cooperaram entre si no plano para matar Jesus. Isso está lá em Mateus, capítulo 16, de 1 a 11, no capítulo 22, de 15 a 23 e 26, e no capítulo 27, versículo 20. E eles incitaram Pôncio Pilatos a reprimir qualquer crença na ressurreição para ir contra Jesus. No início, a igreja primitiva, né, lá no início da igreja primitiva, Pedro e João foram presos pelos saduceus. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 1 e 2, capítulo 5, 17 e 18. E quando Paulo compareceu diante do Sinédrio, os saduceus estavam presentes. Naquela ocasião, Paulo fez questão de enfatizar as diferenças entre saduceus e fariseus. E como ambos estavam presentes ao Sinédrio, isso causou uma grande discussão entre os dois grupos. Isso também está relatado em Atos,
capítulo 23, de 6 a 10. E dentro da própria Evangelho, nós temos várias passagens, dos ensinamentos do Cristo, onde ele menciona os saduceus. Então, isso foi só um pouquinho para a gente entender a dificuldade que o Cristo teve de implantar o cristianismo naquela época. E ao entender, como eu falei lá no início, essa dificuldade nos ajuda a valorizar o fato de hoje nós termos acesso ao Evangelho e de uma maneira que tanto nos esclarece, nos consola e nos liberta. Por isso fica sempre o convite para que todos possam estudar o Evangelho. E a Casa de Miguel nos permite, esse estudo. O estudo hoje ele foi rápido, curto, porque foi necessário ser assim, mas fica o convite para que todos busquem mais informações sobre a sinagoga e os saduceus. Agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ao término de nossa reunião, estamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, agradecidos que estamos pelas oportunidades que nos foram proporcionadas nesta noite. Em primeiro lugar, pelo estudo do Evangelho que nos foi ofertado, por todos os fluidos que também recebemos, fluidos esses que nos trazem a cura, que nos trazem a melhora do nosso campo vibracional. Agradecidos também por toda essa pontuação. Vamos refletindo sobre tudo o que estudamos. Vamos repensando a nossa caminhada para que empreguemos atitudes e pensamentos de forma melhor. Te pedimos também, Mestre Jesus, que por favor leve o nosso agradecimento até Deus nosso Pai. Tanto que Ele nos proporciona, e muitas das vezes nem percebemos. Mas aqui, nesse instante, mais leves e mais tranquilos, estamos a agradecer por tudo que não sabemos nem mensurar. E assim, Mestre querido, que as Tuas vibrações de luz e de paz permaneçam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Estamos ainda na luta, evitando esforços para estarmos vibrando na Tua face. Obrigado por tudo.
Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.